Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da 22ª SEMEC. Meu nome é Maria, eu sou a coordenadora geral da SEMEC dessa edição. E antes de iniciarmos a nossa mesa redonda, eu tenho alguns avisos importantes para dar a vocês. Durante a atividade, uma palavra-chave será dita, e com essa palavra-chave vocês vão preencher um formulário de presença que vai garantir o certificado de participação de vocês na nossa semana acadêmica. O link desse formulário de presença ele será disponibilizado no chat assim que a palavra-chave for dita e vocês terão até 30 minutos após o fim da transmissão para preencherem esse formulário. Depois desse tempo, o formulário será fechado e quem não preenchê-lo não terá a presença computada, infelizmente. Durante a mesa redonda, caso vocês tenham dúvidas, podem enviá-las também através do chat e os debatedores responderão ao final da mesa. Para iniciarmos, a mesa redonda que se iniciará tem o título Avanços na cadeia de biocombustível no Brasil, e ela contará com a mediação da professora doutora Eliane Pereira Cipolatti, graduada e mestre em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande, doutora em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina e possui pós-doutorado em Bioquímica pela UFRJ. Como debatedores, contaremos com a participação dos profissionais, professora doutora Carla Verônica, que possui graduação em Engenharia Química e doutorado em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Piauí, participou da criação do Laboratório de Biodiesel e Materiais da UFPI e possui experiência com ênfase em biodiesel, polímeros, biopolímeros, catalisadores e nanocatalisadores metálicos. O professor Dr. Denis Correia, graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Maranhão e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em Engenharia de Processos em Plantas de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Atualmente é professor substituto da Universidade Federal do Maranhão. E, por fim, mas não menos importante, a professora doutora Marisa Mendes, que é graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorada em Engenharia Química pela mesma. Atualmente é professora do Departamento de Engenharia Química da UFRJ e tem experiência na área de Engenharia Química com ênfase em termodinâmica, atuando principalmente nos temas de biocombustível, CO2 supercrítico, extração supercrítica e modelagem termodinâmica. Passo agora a palavra-chave à professora Eliane para darmos início à nossa mesa. Muito boa tarde a todos os participantes. Maria, muito obrigada pela apresentação aqui. É uma honra estar aqui com vocês nessa tarde, mais uma tarde de aprendizado na SEMEC. Eu estou acompanhando, a semana está fantástica, então realmente é uma honra recebê-los, professores, um prazer conhecer a professora Carla, o professor Denis, Marisa já é minha parceira aqui, na Rural, então muito obrigada de antemão aqui, é um prazer recebê-los, e para começar a nossa conversa, até para nos aproximarmos um pouquinho, e nos conhecermos, eu gostaria de pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre como o biocombustível surgiu na vida de vocês. Nós temos aqui os professores da UFPI, o UFMA e a nossa representante aqui da Rural. Então, eu queria abrir, por favor, para a professora Carla contar um pouquinho dessa experiência dela, com biocombustíveis, como isso surgiu na sua vida, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Professora, por favor. Ok. Desculpa. Primeiramente, eu queria agradecer aos meninos, por esse convite. Fiquei muito lisonjeada, de ter recebido um convite de tão longe. Eu estou bem aqui no Piauí, e os meninos aí no Rio de Janeiro, ouvindo esse sotaquezinho bem peculiar aí, bem gostosinho de ouvir. Então, muito obrigada aos meninos aí pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, por esse convite. Bom, e também ao professor Paulo, que é o coordenador aí, da graduação desses meninos, e deve estar tendo um trabalho muito grande aí para dominar e trabalhar com esses meninos aí. Então, obrigada aí a vocês todos pelo convite. Bom, a minha entrada, eu comecei meus trabalhos, com biocombustível, foi assim que eu entrei aqui na UFPI. Eu entrei na UFPI em 2002, quando eu vim para cá. E logo no início de 2002, 2003, foi quando começou a história do biodiesel no Brasil. Estava bem no iniciozinho do programa,
que o governo estava implementando o programa no Brasil. E aí surgiu a ideia, né, de se fazer biodiesel da mamona, que era a ideia principal, era fazer biodiesel da mamona. E o Piauí, junto com o Ceará, saíram na frente com essa ideia de produzir biodiesel de mamona. E aí teve uma verba, né, que foi destinada para isso, e foi, então, construída uma mini usina aqui na Universidade Federal do Piauí, para este fim, de trabalhar com o óleo da mamona e produzir biodiesel de mamona. Então, nós temos a usina até hoje, ela não está funcionando, mas a usina ainda existe aqui. É uma usina até razoavelmente, para ser uma usina piloto, ela é grandinha, ela consegue produzir até 200 litros por batelada, 250 litros por batelada. Então, dá para produzir bastante litros por dia, né? Então, ela é grandinha. E só que depois, né, que foi se estudar melhor e tudo, viu-se que o óleo de mamona não era um óleo razoável, um óleo legal de se produzir biodiesel. Aí partiu-se para produzir biodiesel de soja. E a partir daí, então, que começou, né, a minha história com o biocombustível, com o biodiesel. Então, nós partimos para estudar outros catalisadores, que não só o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio. A gente partiu para estudar catalisadores metálicos, né, metais de transição, nanocatalisadores, enfim. A gente foi partindo para outras áreas assim também, né, de nanotecnologia, para poder trabalhar com biodiesel, outros óleos, outras matérias-primas. E também, depois, a gente teve um outro projeto onde a gente começou a trabalhar com biodiesel de segunda geração, que foi com biodiesel de algas, microalgas. E assim tem a nossa história. Então, é mais ou menos isso. Começou lá no iniciozinho com a fabricação, né, a implantação dessa mini usina aqui na Universidade Federal do Piauí. É isso. Professora, muito obrigada. É muito interessante, né, entender de onde que o pesquisador surgiu com o tema também, um pouquinho da história. Né? Eu gosto muito dessa parte, eu acho que faz parte realmente da história do biocombustível no Brasil. Né? E agradeço, então vou passar para o professor Denis. Olá, professoras. Boa tarde a todos da SEMEC. Primeiramente, também gostaria de agradecer pelo convite. Também fiquei bastante surpreso. Eu estou bem aqui do lado da professora Carla, estou no Maranhão. E é um grande prazer estar nesse evento coordenado aí por estudantes sensacionais. A gente vê o quanto as novas gerações estão cada vez mais interessadas em tornar o nosso país cada vez melhor em relação à ciência e tecnologia. Bom, respondendo à pergunta da professora Eliane, a minha relação com os biocombustíveis no geral veio desde a pesquisa, na pós-graduação e mestrado, doutorado, em que, primeiramente, eu já estava voltado para a parte de petróleo e gás, principalmente devido à produção de gás natural, que aqui no Maranhão é um dos estados maiores produtores de gás natural, então eu acabei voltando um pouco para essa área. E dentro da pós-graduação, eu acabei vendo as vantagens e as desvantagens dos derivados de petróleo e gás. E aí veio a minha noção com os biocombustíveis, a bioenergia no geral, e a partir daí veio também os estudos que inicialmente começaram como complementares, até mesmo porque hoje nós temos esses combustíveis como parte complementar do petrocombustível, e com isso acabei me aprofundando cada vez mais no tema, buscando fazer um equilíbrio, porque também nem tudo pode ser 100%, a gente não chegou em um mundo ideal em que tudo seja 100% biorrenovável, mas é essencial que a gente tenha um equilíbrio de forma a juntar o desenvolvimento com a sustentabilidade. E hoje estou aqui no Maranhão, seguindo essa linha de pesquisa, de certa forma, ministrando disciplina de introdução à biorefinaria e passando para as novas gerações todo o conhecimento, não apenas que eu aprendi como aluno, mas também que eu estou absorvendo e tendo como professor.
Então, cada vez mais a paixão pelo tema vai aumentando. Obrigada, Denis. Muito bonito seu comentário. Só para reforçar aqui para a Carla e para o Denis, né, a CEMEC é realmente feita pelos alunos. É muito legal, eles que decidem realmente quem vai participar das palestras, né, claro, em conjunto, mas eles participam efetivamente mesmo. Então, nos dá realmente um prazer, né, de participar aqui e ver que os alunos estão interessados pela área, né, se interessaram também pelos comentários aqui de todos. Vou passar então para a professora Marisa. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente ao Paulo Jansen, aos alunos da Rural. Muito obrigada por ter me convidado. Eu sempre faço questão, aceito esse convite, porque realmente a CEMEC é feita com muito carinho e convidados maravilhosos, então o nível dos trabalhos são realmente muito bons. Quero dizer que é um prazer também conhecer a Carla, o Denis. Vou explicar um pouquinho rapidamente como eu entrei nessa área. Na realidade, eu vim para a Rural, mas eu trabalhava com supercrítico, né? Com extração com fluido supercrítico, mas sempre trabalhei com óleos vegetais. E assim que eu entrei na Rural, um professor da casa, Hélio Júnior, né? Hélio Fernandes Machado Júnior, me convidou para trabalhar com produção de biodiesel. E nisso a gente conseguiu aprovar um projeto FINEP pela Rural e toda a história começou, né? Então a gente também tem uma usina lá de produção de biodiesel com capacidade aproximada de 1.000 litros dia, e os estudos continuaram, né? Novos projetos foram aprovados e continuamos a trabalhar com etanol, porque eu também trabalho com destilação, então acabou que uniu, né, a linha do biodiesel com o etanol também. Então é mais ou menos, resumidamente, essa é a história. Quando eu entrei para a Rural, não era a linha de pesquisa mais importante, vamos dizer assim, a linha principal de pesquisa, mas agora virou, né? Não, teve jeito, né, Marisa? Eu acho que a importância da área também, né, acaba se sobressaindo, né, e a gente acaba tomando rumos diferentes. Então, obrigada, professores, por esse comentário inicial. Eu tenho aqui algumas perguntas para a gente começar a debater. A minha proposta é que a gente vá debatendo de fato, né, então fiquem à vontade aqui, a gente vai interagindo, vai perguntando também uns aos outros, vão compartilhando a nossa experiência, né, estou aqui super ansiosa para aprender um pouquinho mais sobre essa área de biocombustíveis, né? Eu tenho uma experiência um pouco mais restrita aqui, eu trabalho um pouquinho com biodiesel enzimático, então sou mais da área da biotecnologia, né, com os processos enzimáticos, então estou cheia de perguntas aqui para vocês também. Os alunos, né, os participantes da semana, vão ir colocando mensagens, né, perguntas aqui no chat também, para a gente responder ao final da nossa conversa. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é, na opinião de vocês, quais características colocam o Brasil à frente dos demais países quando se trata do avanço no setor produtivo de biocombustível? Denis, podemos começar com você? Pronto, perfeitamente. A gente pode partir até de um princípio clássico em restrição ao agronegócio, que justamente devido nós termos um clima tropical bastante favorável a diversas culturas, isso permite com que a gente obtenha diversos tipos de óleos vegetais e até mesmo de origem mineral ou animal que possam ser matéria-prima para diversos tipos de biocombustível. Então, a gente, por exemplo, como a professora Carla citou, teve a questão da mamona, que foi citado como uma alternativa. E assim como mamona, já tem outras questões, como, por exemplo, a soja, que é um dos mais famosos, justamente porque ela tem essa diversidade de cultura em todas as regiões. Além disso, a nossa história está estritamente ligada à matéria-prima que carrega, por exemplo, a obtenção de diversos tipos de biocombustíveis. A gente pode levar em consideração a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi a primeira cultura registrada na história, desde o tempo de Maurício de Nassau. E com isso, por ter esse clima tropical,
a gente acaba tendo favorecido diversos tipos de cultura para que a gente tenha diferentes tipos de biocombustível. Então, por exemplo, a cultura da cana-de-açúcar, muitas vezes ela é mais produtiva do que a cultura do milho, que é mais utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, a cana-de-açúcar ela pode pegar menos área. Então, por ela pegar menos área, você pode plantar mais cana-de-açúcar por área em relação à cultura de milho. E com isso você pode obter cada vez mais energia, fazendo um comparativo. Além disso, a cana-de-açúcar ela te dá um retorno de aproximadamente 700% de energia a mais do que aquilo que você utiliza para fazer a produção, enquanto a produção de milho fica em torno de 20%, 30%. Então, está alinhado tanto ao nosso desenvolvimento econômico, que está voltado ao agronegócio, e sim, o agronegócio, existe, por exemplo, uma falácia que aos poucos está sendo derrubada, de que a gente não vai deixar de produzir alimentos para produzir combustíveis, e isso é uma falácia. É perfeitamente possível a gente fazer a produção dos dois, principalmente hoje com o etanol, por exemplo, de segunda geração, o etanol de terceira geração, quarta geração, que já vai envolver modificações genéticas, e até mesmo porque a gente pode aproveitar os resíduos da produção de alimentos para a produção de combustíveis. Então, você não precisa fazer esse tipo de escolha. E com isso é muito legal, é muito bacana a gente ter essa rotatividade, principalmente devido ao clima tropical e a própria cultura econômica que o Brasil tem, que favorece com que a gente esteja nessa linha de frente em relação à produção dos biocombustíveis. Denis, você respondeu uma pergunta que eu tinha anotado aqui, que é justamente essa polêmica, né, de utilizar óleos alimentícios, né, como que era a visão de vocês. Então, eu achei muito interessante aqui, até risquei minha pergunta já. E vocês trabalham aí... aberto, que eu quero ouvir as professoras também a respeito. Vamos exatamente. Defender juntos, derrubar essa falácia juntos, sozinho eu consigo. Essa falácia é um negócio assim, muito complicado, porque assim, o Brasil usa óleo de soja porque a gente tem muita soja, por isso que a gente usa. A gente usa o óleo de soja porque a gente tem grande quantidade, mas a gente também tem muitas outras oleaginosas que nós podemos utilizar, e tem uma diversidade enorme, o Brasil tem uma diversidade enorme de oleaginosa. Olha, aqui no semiárido, tem oleaginosa que não, sabe, que não acaba mais e que a gente pode utilizar e que não é oleaginosa comestível, que não presta para comer, entendeu? Então, pode ser utilizada e são óleos que têm, como é que fala, características físico-químicas muito parecidas com o óleo de soja. O óleo de pinhão manso, por exemplo, que não é um óleo comestível, ele é muito parecido com o óleo de soja. E é um óleo que pode ser plantado aqui no semiárido, que ele não depende muito de água, ele é resistente a sol, a climas quentes e tal. Então, sabe, isso aí é um negócio que não cola muito, vamos dizer assim, sabe? E tem outras oleaginosas que são possíveis de serem plantadas, principalmente aqui no Nordeste, que a gente tem, e tem outras aqui né, muitas outras. Olha, outra coisa que a gente pode utilizar, que eu estava lendo até outro dia, do milho. O milho tem quando tira o amido do milho, parece que tem um subproduto desse amido, que quando é retirado o amido, que é um óleo que é extraído junto com este amido, e esse óleo, ele é meio que não presta muito, então a indústria não tem muito o que fazer com esse óleo. E este óleo, ele pode sim ser usado para a produção de biodiesel. Então, do próprio milho, que poderia ser usado, o óleo do milho poderia ser usado como produção de biodiesel, ele vai ser produzido o amido dele, o óleo normal como comestível, e tem esse subproduto, que é um outro óleo, né? Que eu esqueci o nomezinho agora, ele acho que é CTO, parece o nome desse óleo, eu não estou me lembrando direito, mas ele pode ser sim utilizado como que é um subproduto dessa extração, e aí ele pode ser para produzir biodiesel. Então, assim, o Brasil sai na frente de outros países por causa da diversidade. Nosso Brasil é continental, nosso país é continental. E a diversidade é muito grande. Nós podemos, e além disso, de ter diversidade, a gente tem terra para ser plantada.
né? É lógico que respeitando toda a parte ambiental, que a gente tem que respeitar, sem devastar áreas, né, que eu sou contra a devastação, né, de áreas impróprias, mas a gente tem espaços, sim, que podem ser aproveitados e a gente pode trabalhar com isso e ter o dinheiro e ter a produção da indústria com relação a isso. Então, acho que tem muita coisa para se trabalhar aí. É verdade, professora, e ainda mais com o que o Denis comentou, né, modificação genética, a gente está avançando muito nessa área, né? Então, mais produtividade aí nos campos, né? Então, acho que isso favorece também esse desenvolvimento e essa utilização maior dos cultivares, né? Então, o maior aproveitamento dos cultivares e a diversidade que a gente tem em aproveitar tudo isso. Marisa, concorda, discorda? Podemos aí utilizar os alimentos, as oleaginosas aí relacionadas aos alimentos? Concordo com Carla e Denis, eu ia até colocar, o Brasil é um país que tem o maior bioma do mundo, né? Então, a gente ainda tem muito que fazer. O Brasil é o maior produtor de óleo de soja do mundo. Então, a gente tem muita soja, planta muita soja. A soja é uma commodity cujo preço hoje ainda é o mais baixo. Então, eu acredito que a gente ainda precise de algumas políticas públicas que propiciem a utilização de outras oleaginosas com segurança e de forma economicamente viável, né? Sem contar também que o Brasil é o maior produtor de etanol do mundo. Então, a gente tem uma área e um know-how para plantar a cana-de-açúcar de forma maravilhosa, né? A gente tem variedades genéticas de cana que tem uma produtividade em álcool altíssima, né? Então, eu concordo em absoluto, fora, né, as políticas que a gente já vem desenvolvendo há muito tempo nessa área também, né? A gente pode apontar aí o pró-álcool, né? O Brasil tem a maior frota de carros flex do mundo, então isso mais motiva, né, a continuação e o investimento em biocombustíveis e coloca o Brasil como pioneiro e bom nessa direção, né? Então, eu concordo plenamente com a professora Carla, com o Denis, e citar aqui os programas, né, políticos que a gente tem e que podem melhorar, né, que podem ser reativados, de maneira a incluir essas matérias-primas não necessariamente alimentícias, né? Então, por mim, é uma falácia. Batemos o martelo aqui, então. Então, biodiversidade aqui colocando o Brasil à frente dos demais países, né? A exploração consciente, né, sustentável de tudo isso. Muito legal. Eu vou partir para a próxima pergunta, então. Temos quais incentivos podem ser ofertados à população para que haja maior adesão ao uso dos biocombustíveis? Precisa que eu repita? Então, os incentivos ofertados à população para que haja maior adesão ao uso dos biocombustíveis. Podemos começar com você, Carla? Sim. Como a Marisa falou, eu acho que nós temos muitos programas já implantados no Brasil. A gente tem programa do Pró-álcool, a gente tem o programa do biodiesel, surgiu o ano passado o programa do bioquerosene. São vários programas que o Brasil já tem implementado. Mas, assim, precisa de mais políticas públicas e mais investimentos, né, para que eles sejam realmente, que funcionem bem. Por exemplo, nós temos as usinas de biodiesel, são várias, mas elas trabalham ainda com a capacidade menor. Por quê? Porque ainda não tem ainda um serviço de commodity de venda, de exportação do biodiesel. Praticamente o biodiesel que a gente fabrica no Brasil é consumido
aqui dentro do Brasil. Então, não tem ainda essa coisa do commodity de vender e exportar o biodiesel, né, que é fabricado aqui. E nós temos a capacidade, nós temos as usinas que têm capacidade para isso. Então, acho que precisa de ter um incentivo nesse sentido. Com relação à população, então, assim, por exemplo, parece que teve umas questões aí, eu não entendi, não participei muito, assim, não participei muito, mas parece que teve uma questão que já éramos para estarmos com cerca de 13% ou 15% de biodiesel no diesel já, agora, e ainda estamos com 12% ou são 13%. Então, ou seja, já era para ter essa quantidade maior, então mais biocombustível estaria sendo produzido já, né, para ter esse acréscimo aí no diesel. Então, a população já estaria sendo mais beneficiada com isso. E nós estaríamos, né, usando um combustível, né, com menos poluente, vamos dizer assim. Então, isso seria uma coisa interessante. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa de ter mais políticas públicas com relação a esses programas, mais incentivos, né, para esses programas, para que a gente possa deslanchar mais e ter melhores vendas, melhores produções, maiores, né? Melhores e maiores produções com relação aos biocombustíveis. E aí agora, né, com essa implementação do combustível de aviação, que entrou agora em 2021, mas que ele vai ser só em 2027, aí agora é uma outra questão que as indústrias vão ter que começar a fabricar esse biocombustível de aviação. Então, é outra história que também vai mexer com a população, eu acho. Mais empregos, mais investimentos, né, industriais. Então, eu acho que isso aí é uma coisa bem interessante, eu acho. Muito interessante, Carla. Mas vocês acham que teria algum tipo de resistência da população aos biocombustíveis? Bem, eu acho que a gente pode, pegando um pouquinho o gancho da professora Carla, acho que a gente pode dar uma resumida em 2 pilares principais, até mesmo respondendo a sua pergunta, Eliane, que é justamente, agora pegando um pouco da pergunta anterior, combater as falácias relacionadas e também verificar qual é o tipo de mercado que tem que se focar. Quando a gente, por exemplo, fala de falácia, como a professora Carla bem citou, atualmente nós estamos aumentando aos poucos a quantidade de biocombustíveis que está presente no petrocombustível, que vem do derivado do petróleo. Inclusive, até uma curiosidade, essa iniciativa começou-se lá na década de 70 com o mito, né, também uma falácia de que o petróleo iria acabar. E aí, com esse medo, então, o presidente no tempo, salvo engano, agora na cabeça lembrar, acho que era o Figueiredo, acabou implementando o Proálcool, justamente devido a essa preocupação. E por que ainda a gente não utiliza ainda 100%, pelo menos hoje em dia, de biocombustíveis, além dos impedimentos econômicos, impedimentos até mesmo de falta de esclarecimento? Porque os nossos carros, por exemplo, os nossos veículos, já que 75% dos combustíveis que são produzidos ou importados são utilizados de maneira veicular, eles são acostumados ao uso de petrocombustível. Então, o biocombustível ele tem a vantagem de não ter enxofre, de não ter materiais particulados que possam danificar, por exemplo, a camada de ozônio ou a nossa atmosfera. E o biocombustível, no geral, ele vai ter uma propriedade de lubrificação, ele vai limpar o motor, mas ao mesmo tempo ele pode causar um possível entupimento se você utilizar o biocombustível puro em um motor que esteja rodando anos e anos com um petrocombustível. Então, tudo isso tem que ser esclarecido sempre para a população, através de divulgação, seja pelo governo federal, pelo governo estadual. E o segundo pilar seria justamente o foco no mercado. Então, por exemplo, vou pegar aqui o estado do Maranhão, em que a produção de óleo vindo do coco-baçu é muito alta. Então, quais seriam, valeria a pena investir numa produção de combustível local, vamos supor, de algodão, que tem mais um comportamento melhor em relação a climas mais frios do que aqui no Maranhão, em relação ao babaçu? Então, poderia ser feito estudos de financiamento, estudos até mesmo para pesquisa local, de modo a ver se o babaçu teria essa propriedade, valorização, por exemplo,
dos trabalhadores, das trabalhadoras que trabalham com essa matéria-prima, como, por exemplo, nossas queridas quebradoras de coco. Então, sempre focar no estudo de modo como é que vai fazer com que a economia local gire e, ao mesmo tempo, atender a demanda de forma que a gente não tenha frustração. Porque se tiver frustração, como no caso da mamona, aí vai vir aquele velho ditado, não presta, deixa para lá. E não é isso. É porque tem que ser feito um estudo detalhado, tem que ser feito um estudo econômico, e se não der certo, vai ter pontos que vão mostrar que não der certo, e a gente vai trabalhar em cima desses pontos. Então, eu acho que, só para finalizar, tem que ter um maior esclarecimento e tem que ter um estudo sério, de modo a que, como a gente tem um país diverso, não quer dizer que a gente pode aplicar em tudo 100% sem parar. A gente tem que fazer um estudo de região, um estudo de economia, estudo de trabalho, tem que fazer tudo isso de modo que a gente consiga acertar da maneira mais assertiva possível. Denis, eu acho que se eu tivesse acesso à minha lista de perguntas aqui, porque eu ia justamente perguntar isso a vocês, né? Por que essa porcentagem de biodiesel está indo tão devagar, parece? Claro que foi um avanço significativo, né? E justamente em relação a essa comparação do avanço também em relação aos automóveis, né? Como que isso está, como que é o uso do biodiesel na maior porcentagem dos nossos automóveis. Eu ia nesse sentido aqui, mas já entendi também. Marisa, fique à vontade para complementar. Então, eu queria, de repente, complementar numa outra linha, não excluindo, complementando o que Carla e Denis falaram, que é como é que a gente pode ofertar isso para uma população geral, né? A população, ela, de forma geral, ela vê preço, né? Então, se a gente for parar para pensar no preço do biodiesel e do diesel, o biodiesel chega a ser mais caro, né? Então, eu acho que a gente tem que voltar do ponto de vista de política pública, de incentivar o selo social, né? Muitas indústrias quiseram sair da questão do selo social. Quando a gente investe no selo social, a gente está investindo num fortalecimento da população em acreditar nos biocombustíveis. Mais do que isso, né? Independente do preço, a gente está pensando no meio ambiente, né? Eu acho que isso é uma questão de educação, né? Levar essa questão dos biocombustíveis para uma questão de educação, né? É preciso que outras fontes de energia sejam estudadas e exploradas dentro de um país e, quiçá, no nosso planeta, né? Então, a gente não pode ficar refém de apenas uma única ou mais importante fonte de energia. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, a educação ela tem que ser bem implementada, seja com a pesquisa, né, que o Denis falou, seja com projetos, seja com o selo social, ensinando, né, a comunidades. Essa ideia que o Denis falou, eu acho que é uma coisa que tinha até começado aqui no Rio, em uma cidade até próxima à universidade, que era incentivar aquela população local com a produção do biodiesel na usina, ali naquela região. Então, isso incentiva a população e dissemina o conhecimento, né? Então, tem que ter uma garantia do governo, não adianta. E o que a gente observou de uns tempos para cá é que a prospecção do RenovaBio, ele não aconteceu, né? Então, se não há uma política pública favorável e que o RenovaBio veio para fazer isso, a gente acaba diminuindo esse interesse, né, pelos biocombustíveis, né? Então, eu acho que uma forma mesmo é a educação, né, é a pesquisa, é esclarecer a população da importância, né, e que a questão do preço, sim, é importante, né, e isso vem também de uma questão de taxas, né, de impostos, e do incentivo a essas usinas, né, de propiciar um menor imposto para que esse preço caia, para que a gente também pense, né, no meio ambiente, né, que isso é cada vez mais uma questão da sociedade, que nós somos responsáveis por isso, né? Então, eu queria trazer um pouquinho também desse outro lado, de uma população que não está incluída nesse nosso meio, né? Mas uma população que
olha de fora e que precisa ser um pouco mais esclarecida acerca dessa importância, né? É isso. Só queria complementar, Marisa, eu achei perfeito o seu comentário, pois justamente em comparação com os preços, porque quando a gente olha de uma maneira filosófica, de uma maneira teórica, por exemplo, produzir biocombustível e produzir petrocombustível, a gente vai ver que é mais fácil, entre aspas, produzir biocombustível. Então, se, por exemplo, tiver uma grande fazenda, é só você fazer a sua plantação, pegar os resíduos e meter a bronca. Já para a produção de petróleo, não. Tem que ter um estudo, maquinário, então custa milhões e milhões. Aí, justamente isso. Por que então, o mercado do petrodiesel, do petrocombustível, acaba sendo mais barato do que parte da bioenergia? Justamente por causa disso, do esclarecimento da população e dos incentivos. Então, existe um mercado internacional, existem países que lucram, por exemplo, bastante com a venda, com a exportação e importação dos petrocombustíveis e que não tem, por exemplo, um solo adequado, uma região adequada para a produção de biocombustível. Então, já imaginou se todo mundo partisse 100% para biocombustível? Então, certos países acabariam ficando de fora do mercado, que acabaria causando guerras, etc. Então, tem todo um conceito mercadológico por trás, além de um incentivo. Mas é como eu disse na pergunta anterior, a gente sempre tem a capacidade de manter o equilíbrio. Se a gente achar um equilíbrio entre o que já está e a inovação, a gente consegue avançar aos poucos para 100% de inovação. Só uma questão de educação, equilíbrio e aprendizado. É verdade. Sem contar que quando a gente trabalha com essas oleaginosas, né, a gente trabalha com um produto natural cujas propriedades e composições variam, né? Com determinada época do ano, então a gente precisa trabalhar com essa qualidade para gerar as características físico-químicas necessárias. E eu costumo dizer o seguinte: quer numa feira de ciências produzir biodiesel, vai dar certo, vai todo mundo ficar encantado, né? Mas pensa nisso no nível... no ano inteiro e com a mesma qualidade, então... É nisso que a gente tem que pensar, né? Numa forma de sustentar isso, eu acho que é o mais... É para isso que a gente está aqui, eu acho, também, né? É verdade. São muito interessantes, todas essas questões. Vou passar, então, para a próxima, né, que é sobre a importância do Brasil no desenvolvimento desse setor. Sei que a gente já comentou um pouquinho sobre isso, né, mas gostaria que vocês comentassem mais um pouquinho, né, considerando que o Brasil é um dos líderes mundiais na produção do biocombustível. Então, né, qual a importância do Brasil no desenvolvimento desse setor? Podemos começar com a Marisa? Opa! Obrigada. Então, eu acho que falar do Brasil como pioneiro, não tem como a gente deixar de falar do Expedito Parente, né? Que foi o professor da Universidade Federal do Ceará, né? Que propiciou a gente estar aqui hoje. Eu conheci o Expedito Parente, então realmente foi um prazer enorme. A usina que eu visitei em Varginha, que trabalhava com óleo de mamona, né? É uma usina que era da ideia dele, né? Vinha de toda a ideia dele. Então, eu acho que a gente não pode falar de biodiesel no Brasil, eu entendo dessa forma, sem eu lembrar do Expedito Parente, né? Mas eu também não posso deixar de falar desse pioneirismo brasileiro sem citar o Proálcool. Eu acho que o Proálcool, na história brasileira, tem uma importância enorme, né? Até porque somos o maior produtor de álcool do mundo, né? Então, eu acho que isso torna o Brasil já na frente, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o Brasil ele já entra na frente, né? Por quê? Por causa de toda essa história que advém do Proálcool, né? Desses que infelizmente foram finalizados depois de um tempo, porque mais uma vez não era interesse político, né? Eu entendo que isso aí não deveria ser um interesse político, sim um interesse de desenvolvimento do país, né? Independente do que acontecesse, do que vem a acontecer com o nosso
país, né? Então, eu acho que o Brasil ele já é pioneiro por causa disso. Fora as políticas que a gente vem traçando ao longo do nosso caminho. Se a gente for ler sobre o Renova Bio, ele tem ideias maravilhosas, mas que não são colocadas em ação, né? Então, isso dificulta o andamento, mas as pesquisas da gente, né? A gente começou logo usando óleo de amendoim, óleo de soja direto em motores, né? Então, a gente tem um histórico muito interessante em relação a isso, né? Os carros a álcool, os flex fuel, né? Então, isso aí é de uma riqueza inesgotável no nosso país. Então, pensando nisso, eu encaro que o Brasil é pioneiro com toda essa história de renovação, de uso da cana, né? Eu acho que começou tudo com essa ideia do álcool, né? Eu acho que o etanol de primeira geração, ele trouxe para a gente essa gana do que é bio, né? Do biocombustível, do biobutanol, né? Eu acho que o Brasil tem essa gana e continuando, né? Do etanol de segunda, né? Que a gente também precisa melhorar, mas que temos fontes e quantidade suficiente para isso. Então, eu acho que o Brasil já sai na frente, né? É mais ou menos essa minha colocação. Carla, fique à vontade para complementar. Denis, fique à vontade. Eu concordo com Marisa, quando ela disse que a gente já está... O Brasil tem know-how, tem tecnologia, tem conhecimento, tem espaço, tem, como é que fala? Ele tem a tecnologia das cultivares, né? Então, veio melhorando essas cultivares de cana-de-açúcar ao longo do tempo. Então, hoje a gente planta um pedacinho de terra com canas ali, e se consegue produzir uma grande quantidade de álcool, né? Com pequena quantidade. Antigamente precisava de uma grande espaço que tinha cana-de-açúcar para ter uma pequena quantidade de álcool. Então, introduzimos a questão do biodiesel também, que, né, conseguimos, olha, acho que em 2021 foram produzidos quase cerca de 7 milhões de metros cúbicos de biodiesel no Brasil. Uma grande quantidade, né? E então, assim, nós estamos, né, na frente de muitos países. Acho que em termos né, talvez não estejamos na frente dos Estados Unidos em termos de biocombustível, mas o restante do mundo a gente está na frente desses outros países, né? Então, assim, manter o que a gente já tem de conhecimento e, lógico, né, continuarmos com as políticas públicas, com os investimentos em ciência, em tecnologia. Espero, né, que a gente possa... Nós ficamos aí um período, vou falar um pouquinho agora de política, um período aí muito tenebroso, que a gente não tivemos incentivos nesta área, né? Mas estamos vendo uma luz no fim do túnel, se Deus quiser as coisas vão melhorar daqui para frente. E aí, então, vamos, né, torcer para que a gente possa continuar, né, fazendo as nossas pesquisas, os nossos investimentos, né, nas nossas pesquisas aí, porque é assim que a gente consegue, né, desenvolver o nosso país. E falando aqui, Marisa disse que não pôde deixar de falar do Expedito Parente. Expedito Parente foi a pessoa que desenvolveu a tecnologia da nossa usina aqui na UFP, e também que foi a pessoa que desenvolveu a usina lá em Varginha. E Varginha é a minha cidade natal. Eu sou de Varginha, cidade do ET. Então, eu tenho muita ligação com o Expedito, tanto pela usina aqui do Piauí, quanto lá pela minha cidade.
Então, eu tenho muito orgulho, né, da cidade, das duas usinas, lá de Varginha e daqui, por ser de lá. Sou da cidade do ET, sou de Varginha, obrigada. Nada é por acaso, né, Carla? Nada é por acaso. Não. Denis, fique à vontade. Bem, eu vou complementar um pouco, as professoras já falaram maestralmente praticamente tudo, mas eu vou complementar um pouco até mesmo em relação à primeira argumentação que a professora Carla falou, que é justamente em relação à sustentabilidade, como é que o Brasil ele pode continuar se mantendo ainda mais na frente, principalmente em relação a esse tema. É engraçado até quando a gente lembra do Proálcool. O Proálcool, ele acabou, um dos motivos que originaram o Proálcool foi uma ideia, que até hoje ainda se tem muito difundida, do que o petróleo vai acabar. O que pode acontecer hoje, amanhã, daqui a 40 anos, daqui a 1 milhão de anos, ninguém sabe. Então, ninguém tem assim os dados estimativos de quanto de petróleo a gente tem. Então, todo dia a gente está descobrindo jazidas novas. Até poucos anos atrás a gente descobriu o pré-sal bem aí do lado. E as empresas acabam tendo as suas próprias reservas de maneira confidencial. Então, a gente não sabe. Talvez tenha petróleo para milhares e milhares de anos. Isso quer dizer que a gente não vai investir na bioenergia, nos biocombustíveis? Não, porque tem várias questões. A questão da sustentabilidade, a questão dos impactos ambientais, a questão da eficiência. E o que acontece? Um outro tipo de mito, podemos dizer, é em relação ao desmatamento. A gente não vai desmatar as nossas florestas, as nossas árvores, justamente para produzir combustíveis. Então, isso pode acabar afetando. Isso é uma ideia equivocada. E o Brasil, inclusive, ele tem a capacidade de combater cada vez mais essa ideia, ficando no pioneirismo. Como? Vamos citar como exemplo a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela pega uma menor quantidade de área para plantação. Então, se você tiver, por exemplo, 1 hectare de cana-de-açúcar, vai ter uma produção maior do que 1 hectare de milho. Então, justamente pela cana-de-açúcar ela produzir mais em um espaço menor, então o número de áreas desmatadas vão ser menores. Além disso, a própria rotatividade, que vai deixar o solo rico, então não plantar apenas aquele tipo de matéria-prima, fazer a rotatividade, justamente através de várias matérias-primas, a gente pode ter vários tipos de combustíveis, de modo que possamos reaproveitar sempre aquele mesmo solo, e com isso não afetar nossas florestas, nosso bioma da Amazônia, nosso bioma do Nordeste, do Sudeste. Então, o Brasil ele tem sim essa capacidade de reutilizar, de explorar ao nível máximo o potencial dos biocombustíveis, e ao mesmo tempo dar um show de sustentabilidade, de preservação ambiental. Tudo envolve estudos, envolve técnicas específicas, que a gente tem aí pessoas maravilhosas trabalhando, estudantes aí também maravilhosos, tanto é que estão fazendo esse evento aí, prontos para entrar nesse mercado, e aí matéria-prima e mão de obra que não falta. Agora é só ter garra, fé e esperança no futuro. Inês, excelentes comentários, né? Como a gente sempre volta no quão a pesquisa é importante, né? O papel da universidade, essa interação. Tem perguntas aqui muito interessantes no chat para a gente conversar depois. Né, a Virgínia está comentando, né, como o Brasil tem pesquisadores de excelente qualidade, com certeza. Acho que a gente tem muito potencial aí para explorar mesmo. Né, e pensando em tudo isso, né, nós estamos aqui num congresso de engenharia química. Eu queria ouvir de vocês também o papel do engenheiro químico em tudo isso. Né, como que vocês acham que o engenheiro químico pode colaborar tanto nos biocombustíveis que já existem, quanto no desenvolvimento de novos biocombustíveis? Podemos começar com o Denis? Fique à vontade. Obrigado aqui. Nossa, é tanta coisa, né? À toa que o engenheiro químico é considerado como um engenheiro universal, mexe desde a matéria-prima até a produção final. Bom, de várias maneiras, como por exemplo, desde o estudo econômico, isso é o papel do engenheiro químico, realizar um estudo econômico, um estudo de campo, até mesmo a produto final que pode ser obtido, as manipulações, os tipos de equipamentos que o engenheiro químico pode projetar. Então, a produção, por exemplo, dos combustíveis está diretamente interligado com a destilação. Como é que a gente pode melhorar, por exemplo, a separação azeotrópica? Então, existem, por exemplo, grupos de pesquisa, no caso, lá no Rio Grande do Norte, que foi onde eu fiz a pós-graduação, que trabalha especificamente na obtenção de peneiras moleculares para a separação do etanol e da água.
Então, olha só que coisa interessante. Então, o engenheiro químico, que praticamente vê as operações unitárias, chora com as operações unitárias, tem essa capacidade o quê? De fazer cada vez mais tecnologias de modo a melhorar a separação, que é atrapalhada pelo ponto de azeotropia, as modificações genéticas. Então, muitos cursos de engenharia química, pelo menos no meu caso, mas acredito que quase todos têm disciplinas, seja obrigatórias ou seja optativas, de biotecnologia, de refinaria. Então, desde as nossas disciplinas básicas, viu, pessoal? Por isso, estudem, não fiquem só pensando em prova, não. Vejam aquele conteúdo de modo que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês, como futuros profissionais, até mesmo em coisas mais específicas, como estudo de mercado, estudo de projeção de equipamentos. Então, o engenheiro químico praticamente está em casa relacionado a esse setor. É um setor, assim, maravilhoso, que tem espaço para todo mundo. É só estudar, ter foco, viu, meninada? E que vocês vão muito longe em relação a essa área. Marisa, fique à vontade. Eu estou revezando aqui, mas fiquem à vontade, né? A gente vai conversar. Eu costumo dizer que o engenheiro químico é 1001 utilidades, não? A gente consegue atuar nas mais diferentes cadeias aí produtivas, focando no biodiesel, complementando um pouquinho o que o Denis falou, na automação, né, na gestão, na segurança, na caracterização, a gente tem condição de atuar, né, na operação de reatores, né, na escolha das melhores condições operacionais, em mistura, né? Eu acho que se for parar para pensar em mistura de óleos, né? Então, o engenheiro químico pode otimizar isso nessa produção com mistura de óleos, porque a gente vai ter uma composição bem distinta, né? Então, o engenheiro químico tem essa possibilidade de melhorar o processo de produção com outras técnicas, melhorar a separação do biodiesel do subproduto, gerar tecnologias diferentes para reutilização do glicerol, né? Pensando no álcool, exatamente isso, modernizar as colunas de destilação existentes, né? As nossas usinas de álcool, em sua maioria, são muito antigas, né? Elas precisam ser modernizadas do ponto de vista tecnológico para que essa produção de álcool se destaque ainda mais. Eu acho que são eles na parte ambiental, né? Na parte de treinamento. Eu acho que existem inúmeras áreas que o engenheiro químico pode estar dentro dessa indústria de biocombustíveis. E quando eu falo isso, e acredito que o Denis também, não é só biodiesel, álcool, é o bioquerosene, né? É o biobutanol, são todas as demais cadeias que praticamente possuem os mesmos equipamentos, né? As mesmas operações de separação. Então, é mais ou menos isso. Com certeza, e o pessoal até comentando aqui, ó, que chora com as operações unitárias, né? Essas disciplinas acabam, né, são super necessárias, né, são a base aqui da engenharia, mas a gente acaba, né, tendo uma lembrancinha delas, faz parte. Eu sei que choram, estão me indicando. Eu costumo brincar que a química, ela é maravilhosa na parte teórica, a gente vê as reações, vê a diversidade, mas o engenheiro químico é aquele cara chato que puxa para a terra, que diz, opa, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, isso aqui a gente pode, vai econômico, isso aqui não é. Então, a gente acaba ficando com a parte chata aí de justamente tornar mais real o som da química. É verdade. E os meninos choram demais, os meninos reclamam demais das operações unitárias, mas é assim mesmo. Mas elas são as disciplinas, né? Normal, já chorei, todo mundo chora. Que vão dar o rumo, que vão dar o norte, né, da profissão do engenheiro químico, né? Então, e tem uma área de atuação muito grande nessas áreas de biocombustíveis, né? A questão, por exemplo, na área do biodiesel, uma das questões muito complicadas é na hora da lavagem do biodiesel com água. Usa muita água para lavar esse biodiesel. Então, eu acho que uma área de atuação assim, né, que um engenheiro químico poderia trabalhar bem seria isso, para evitar o uso grande
de água, do uso de água nessa lavagem do biodiesel? Sei lá, ter uma forma de separar glicerol, álcool que usa aí, do óleo, né, uma forma aí para separar isso tudo, sem ter que utilizar uma quantidade grande de água. Porque isso aí é um problema grande que existe, né, nas usinas. Então, isso aí é uma coisa para se pensar aí, os meninos que estão aí com a cabeça, que, como diz o outro, o nosso computador aqui já está cheio, nosso hardware já está lotado, esses meninos estão com a cabeça livre aí, a cabecinha boinha aí para pensar. Então, fica aí à vontade para pensar, né, não? Agora, uma outra coisa que eu até estava lendo um projeto até que eu estava vendo outro dia, um dia desse aí, um negócio que me chamou a atenção e que eu acho que é uma coisa bem interessante para eles pensarem também, para nós pensarmos. É a utilização de plásticos residuais, principalmente polietileno, unindo plásticos residuais e microalgas para a produção do gás de síntese, que é o hidrogênio e o... Porque o hidrogênio também é um combustível que pode ser utilizado, né? E que está em voga, todo mundo está querendo produzir hidrogênio para funcionar, inclusive abastecimento de carros, utilizar carros com hidrogênios e tal. E é uma questão legal, porque vem do bio também, porque vem utilizando microalgas, então vem do bio também. E o plástico, que seria uma coisa que fica aí degradando o meio ambiente, e ele pode ser utilizado na produção, né, do hidrogênio, porque ele vai ser degradado, porque o plástico é carbono e hidrogênio, então ele vai se desintegrar lá no hidrogênio e produzir, então, o gás hidrogênio aí. É uma coisa bem interessante. É lógico que utilizando isso junto com catalisadores, tá? Nessa reação aí de catálise. Mas achei excelente a colocação, Carla, porque, inclusive, para a produção de carros elétricos, né, eles estão usando a energia elétrica advinda do hidrogênio, mas com a reação com álcool, né? O álcool sendo o precursor. Então, isso ainda une dois bios, né? Dois bios juntos para propiciar ainda a discussão da utilização do carro elétrico, né? Da energia elétrica nos veículos, e que também gera outra mesa redonda. É verdade, outra mesa redonda. Mas é só para dar um ponto aí para os meninos poderem pensar. Excelente. Questão de atuação aí. Carla, a Marisa achou seu comentário excelente, eu achei duplamente excelente vindo de outro ponto de vista, quando você falou da parte, por exemplo, dos plastificantes. Então, eu já ia esquecendo disso, ainda bem que você falou, porque me lembrou. O glicerol, como ele é um dos resíduos do biodiesel, principalmente quando a gente faz transterificação. Isso, quase não sai. O glicerol ele pode ser utilizado de diversas finalidades, na indústria do cosmético, na indústria alimentícia, principalmente na indústria para fazer plastificantes renováveis, plastificantes biodegradáveis. Então, o glicerol é uma molécula plastificante. Então, eu tive a honra de, na graduação, aqui mesmo no Maranhão, ter trabalhado na iniciação científica há muito tempo atrás, 1900 não interessa, e aí eu trabalhei com essa parte de plastificantes. Justamente o glicerol tem propriedades maravilhosas em relação a tornar os filmes biodegradáveis cada vez mais rígidos, ao mesmo tempo capazes de se decompor na natureza. E é um resíduo da produção do biodiesel. Então, é uma coisa maravilhosa, porque até mesmo a produção do biodiesel fornece resíduos que têm um grande potencial. Diferente, por exemplo, da indústria petroquímica, que os resíduos podem ter um potencial nocivo maior. Então, tem que ser realizadas pesquisas específicas para tratar, por exemplo, o solo que está contaminado com petróleo, ou então a água que está contaminada com petróleo. Enquanto isso, não, os resíduos vindo da produção do biodiesel, como no caso do glicerol, podem ter valor. A China, por exemplo, é um grande importador aí do glicerol que é produzido no Brasil. Então, eu achei excelente a colocação, porque me fez lembrar justamente dessa questão dos resíduos da produção, que também podem ser utilizados de maneira fantástica em outros tipos de setores industriais. Você me permite, Eliane, complementar o Denis?
E o glicerol ainda pode ser utilizado para produzir etanol. Sim, verdade. Né? Etanol, então a gente gera aí uma cadeia, né? Uma biorrefinaria, que o etanol ainda pode ser produzido a partir desse resíduo. Então a gente está na direção certa e engenheiros químicos vão embora transformar isso em realidade. Trabalhar e estudar. Professores, sensacional. Sensacional. Confesso que ficaria aqui mais algumas horas conversando com vocês. Né? Então, pessoas referências na área, né, que conseguem trazer essa maturidade para o assunto. Então, agradeço muito a vocês por todo esse conhecimento compartilhado hoje. Reafirmo que ficaria mais um tempinho aqui, né? Temos uma limitação de horário, mas acho que a nossa conversa realmente está muito fluida. Eu gostaria de abrir aqui para a última questão, né, as nossas considerações finais. Então, biocombustíveis, eles são a solução aí para a emissão de poluentes? E, por favor, as considerações finais de vocês para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Carla, podemos começar com você? Eu acho assim, biocombustível é uma parte, né, de um todo. Ele ajuda, ele é uma parte de um todo. Não só ele, mas tem outros pontos, né, que precisam ser trabalhados em conjunto para que o nosso planeta, né, ele seja desintoxicado, vamos dizer assim. Mas ele ajuda. Então, ele é uma parte de um todo. E é aquela coisa da formiguinha, né? Cada um fazendo o seu papel, tudo se junta, né? Cada formiguinha fazendo o seu papel, aí dá um papel, dá um todo e a coisa fica toda bonita, toda organizada, toda funcionando de forma que tem que funcionar. Então, se o biocombustível é uma das formas de desintoxicar o planeta, então vamos nós, né, que escolhemos essa parte de trabalhar com isso, então vamos trabalhar e vamos cada vez mais aperfeiçoar e fazer a coisa ficar cada vez melhor. Esse é o meu pensamento. Se existe outra forma de desintoxicar o planeta e a pessoa gosta de trabalhar com isso e ela investir nisso, ideias e pensamentos, energia e tudo que ela puder fazer, pesquisa e tudo, ótimo. Então, vamos juntar. Porque também, assim, eu não sou sozinha, o outro lá não é sozinho. Então, em algum momento, a gente pode se unir e fazer o nosso papel, né, juntos. Né, cada um fazendo seu papel junto para poder trabalhar nesse sentido, tá certo? Então, mais uma vez, agradecer aos meninos pelo convite, ao professor, muito bom estar aqui com a professora Marisa, com o professor Denis, professora Eliana, muito prazer em conhecê-los, eu não conhecia nenhum de vocês três, prazer em conhecê-los, tá? E estamos aí, muito prazer mesmo. Obrigada mais uma vez. Professora Carla, foi uma honra. Eu anotei aqui, desintoxicar o planeta. Vou sempre lhe citar sobre isso nessa frase. Anotei aqui para usar, eu acho que é isso mesmo, né? A gente unir expertises e especialidades aí para juntos tentarmos fazer alguma diferença, né? Sensacional. Denis, fique à vontade. Bem, a professora Carla já respondeu praticamente de uma maneira fantástica. Eu vou até complementar, não respondendo a pergunta diretamente, porque eu acho que a resposta dela já elucidou uma resposta perfeita, mas complementar a nossa realidade, a ciência brasileira, infelizmente, ela é precária, seja hoje em dia, que está numa situação triste, seja desde o começo, quando a nossa nação é nação, a gente nunca chegou a ter um desenvolvimento científico, por exemplo, a nível de um país desenvolvido. Então, nós já temos essas dificuldades, seja o equipamento quebrou, ou então aquela análise a gente não tem. Então, estudantes, pesquisadores de todo o Brasil, não se isolem, se unam, porque nós somos um só. Então, vamos trabalhar juntos para trazer cada vez mais tecnologia, para trazer mais esclarecimento para a população, para trazer mais recursos
e tecnológicos para fomentar a curiosidade, a criatividade e também a formação cada vez mais de engenheiros químicos de grande competência. Então, profissionais de todo o país, vamos nos unir sempre para fazer pesquisas, para mostrar, sim, que não apenas a produção de biocombustíveis, mas várias tecnologias que podem ser nossas, que a gente pode ser pioneiras em vários tipos de aspecto. Então, vamos sempre nos manter juntos, unidos, cobrar os nossos governantes para que a nossa classe seja sempre favorecida. Então, com isso, eu tenho certeza que a gente vai cada vez mais crescer, não apenas no setor de biocombustíveis, mas na ciência no geral, e com isso trazer cada vez mais o nosso país ao nosso pioneiro, a ser pioneiro no mundo em diversas questões. Então, viva a ciência, viva os nossos estudantes que estão cada vez mais defensores das nossas tecnologias, da saúde, seja na pandemia, em que nós pesquisadores estávamos totalmente à mercê de críticas, estavam lá os nossos estudantes nas redes sociais, nos defendendo, dizendo viva a vacina. Então, agradeço a todos vocês por esse incentivo, muito obrigado, a gente fica emocionado ao ver o nosso trabalho como pesquisador sendo valorizado pela sociedade e por vocês que são a nova geração, que vão ser excelentes profissionais. E, por fim, eu quero agradecer ao convite da comissão da semana, um agradecimento especial para a Tiffany, não sei se ela está presente, que me achou no LinkedIn, me orientou em relação a tudo, então qualquer dúvida ela estava sempre à disposição. Muito obrigado, Tiffany, muito obrigado, meninos. Então contem sempre comigo para próximos eventos e para o que precisar, eu vou estar à disposição. E é isso aí, muito obrigado, pessoal, e quem quiser também trocar ideias, eu vi que teve dúvidas aqui no chat, mas por causa do tempo a gente tem que correr, meu LinkedIn, só digitar meu nome, Denis Corrêa, fica à vontade para entrar em contato, que eu respondo com o maior prazer. Obrigado. Obrigada, Denis. Fica à vontade, Marisa. O bom também de ficar por último é que a gente não precisa falar quase nada, né? A gente só complementa o que os colegas falaram, mas eu vou só falar uma coisinha. Eu não sou de uma opinião que uma coisa só é a solução, né? Então, eu acho que a solução não vem de uma coisa só, né? Por isso que estamos aqui trabalhando com coisas diferentes e podemos trabalhar com coisas iguais também, por que não? Então, a solução não é uma só. Às vezes a gente vê alguns debates, né? Biocombustíveis ou energia elétrica. Vamos só usar o biocombustível e não vamos usar mais nada de petróleo, de energia fóssil? É uma demagogia isso, né, para mim. Então, não existe uma única solução para um problema ambiental. Existe, sim, um conjunto de soluções que parte da gente, parte da formação que a gente e da nossa importância frente à formação e à educação dos nossos alunos, parte dessa, como é que eu posso dizer, dessa responsabilidade que os jovens hoje têm, né? E que hoje vem da escola, vem das crianças, com relação a essa importância do meio ambiente e do uso racional, né? Do não desperdício, né? Do uso mais racional da energia. Mas de lembrar que o Brasil ele tem uma vocação, né? Então a gente tem que explorar isso. O Brasil tem uma vocação na produção e no uso da bioenergia. Então que a gente possa fazer dessa vocação uma verdadeira arte para melhorar essa emissão dos gases, né? Então, agradecer também, um prazer conhecer Carla, Denis, né? Que a gente tenha força para continuar nas nossas pesquisas, que a gente não deixe ninguém nem nada nos desanimar, né? Porque nós somos resistência e seremos sempre. E eu agradeço sempre aos meus alunos, porque sem eles, né? A gente não faz nada, a gente não é nada. Então, muito obrigada a todos eles, sejam de graduação, de pós, a gente só existe porque eles existem e eles também querem, e serão resistência e podem contar com a gente sempre, né? Então, obrigada SEMEC, professor Paulo Jansen, obrigada Rural, obrigada Pesquisa e a ciência no nosso país. Viva! Pessoal, sensacional, reforço o agradecimento. Foi um prazer, Carla e Denis,
Eu já estendo o convite aqui para vocês conhecerem a nossa Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, né? Quem sabe a gente converse mais para frente, né, Marisa? Nessa área de biocombustíveis, né? Então é muito interessante a gente estar aí sintonizados também. Foi um prazer. Obrigada, SEMEC, obrigada a todos da organização. Professor Paulo Jansen aí pela oportunidade também, né? Ele é idealizador aqui da semana. É uma semana super enriquecedora. A gente vê a participação ativa aqui dos alunos, que são realmente sensacionais. A galera mandou muito bem mesmo. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram. Eu que agradeço. Mais uma vez. Obrigado. Tchau, meninos. Obrigada aí. Tchau, Marisa. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Brevemente eu lhe visito. É um prazer. Pessoal, tudo de bom, saúde. Tchau. Obrigada. Agora nós temos a resposta às perguntas do chat, certo? Temos? Pensei que era para sair. Tá ótimo, vamos ficar então mais tempo. Tudo bem, ainda vamos responder perguntas. Que bom. Então, tava triste, a assessora comentou que a gente ia. Será que temos tempo? Vou pedir aqui para... Temos um tempinho ainda. Eu selecionei aqui algumas perguntas para vocês. Eu queria direcionar essa primeira pergunta até para o professor Denis, para a professora Carla, que estão aí mais ou menos na mesma região. A Virgínia Mirtes, ela pergunta assim, ela perguntou ao professor Denis, mas eu também estou estendendo à professora Carla. Como estão os investimentos em pesquisas em relação aos biocombustíveis em suas regiões? Ela pergunta em relação às pesquisas, laboratório, equipamento, se vocês puderem falar um pouquinho. Pode falar, professora Carla. Por favor, comece. Bom, Ave Maria. Tá horrível, menina. É só o que eu tenho para falar. Olha, sinceramente, este ano que eu vi investimentos que saíram, parece que foram 2 ou foram 3 editais nessa área de biocombustíveis. Então, assim, já tem coisa de 4 anos, mais ou menos, que não teve nenhum investimento nessa área dos biocombustíveis no Brasil. Então, ou seja, a gente vem mantendo nossos laboratórios, nossas pesquisas, com dinheiro, muitas vezes até dos nossos bolsos. Eu compro reagente com dinheiro do meu bolso, eu pago para fazer análise com dinheiro do meu bolso, porque o meu aluno precisa para defender a tese, para defender a dissertação, porque não tem, entendeu? Então, assim, e aí, às vezes, aí a gente fica lutando dentro da universidade, porque o equipamento quebrou, aí a gente tem que ficar lutando, pedindo, implorando, fazendo projeto, fazendo um monte de coisa dentro da universidade, pedindo dinheiro aqui, processo, e é uma amolação danada esses processos dentro da universidade para fazer pagamento de peça, de compra de peça e tal, enfim. Às vezes, só para ter uma ideia, a compra de uma peça ou para vir uma pessoa para dar manutenção no equipamento, às vezes demora mais de ano para o técnico vir para a universidade fazer a reposição de uma peça, para fazer a manutenção num equipamento, de tão burocrático que é a coisa. Mas é isso. Então, a gente vai tentando, né, dar os pulinhos da gente aqui, pulinho acolá, fazendo uma coisa aqui, pedindo ajuda de um companheiro acolá, de um colega ali, de uma universidade X, do outro e tal, para poder trabalhar. É assim que está funcionando. Então, esse ano saíram, né, acho que foram 3 editais de biocombustíveis. Mas foi isso. Professora Carla, lhe peço perdão, lhe passei a palavra não para que a senhora fosse portadora de mais notícias, mas porque justamente, atualmente eu dei uma pausa nas pesquisas, justamente porque a gente não vive um cenário muito bom. Então, como a gente não tem muitos investimentos, infelizmente, estresse e falta de investimentos são diretamente proporcionais. Então, eu acabei dando uma pausa nas pesquisas durante esses últimos 2 anos, esperando o cenário melhorar um pouco mais, apenas me colocando na posição de coorientador. Atualmente, eu estou orientando trabalhos voltados à cosmetologia,
a parte de estimulação de petróleo e gás e produção. Então, a parte de biocombustíveis, nesses 2 anos, eu não estou trabalhando com pesquisa justamente por isso, pela falta de financiamento, pela falta de estrutura. Mas, com fé em Deus, aí a gente vai ter melhores resultados nos próximos anos e eu vou poder voltar a investir bastante nessa área que eu tanto gosto, que é a parte de bioenergia. Mas, infelizmente, meninos, pelo menos hoje, eu tenho que dizer que o cenário não é bom, mas não fiquem tristes que o negócio vai melhorar. Vai melhorar. Com Já 5% fiquei feliz. Já fiquei feliz que esse ano já teve investimento nessa área, né? E parece que o dinheiro tem saído. Não é só o edital, né? O papel, o dinheiro também tem saído. Sim. Professora Marisa, se a senhora quiser complementar ou... Vou complementar aqui para não deixar a Carla sozinha nessa furada, né? É isso, né? A gente tira dinheiro do bolso. É importante a gente falar isso, né? A gente tira dinheiro do bolso, a gente é síndico do próprio laboratório. É importante comentar que às vezes tem aluno que, né, um aluno que não conhece, que não detém o conhecimento, que às vezes chega num laboratório e acha que aquilo tudo ali, né, veio de um Dini Eugênio, né? E que não é, e que é muito esforço, né, muito projeto escrito, muito dinheiro tirado do próprio bolso para trocar uma lâmpada, uma fechadura, né, para comprar um reagente que você entra em contato com um professor que é de uma outra universidade, um colega, um parceiro para resolver uma coisa, resolver outra. Então, é muita luta, né? Não é pouca luta. Então, eu costumo dizer que o nosso trabalho é um trabalho que teve começo, mas que a gente não sabe quando terá fim e se terá fim, e não tem fim, efetivamente, né? Então, é isso. Os editais que eu vi também foram do CNPq esse ano. Não vi mais editais com relação a incentivo a biocombustíveis. E a gente espera aí por tempos melhores, né? Tem uma música aí, dias melhores virão, né? Então, acredito muito nisso, em que dias melhores virão, porque um país que não pensa em investimento em energia, em tecnologia, eu não sei como será o futuro, né? Também não sei. Sinceramente, não. Vai ser bom, vai ser bom. Infelizmente, pelo visto, é uma realidade não só no norte nem no sul, no país inteiro. Vivemos em tempos infelizes, né, em relação à pesquisa, não por falta de vontade, mas por falta de incentivo financeiro. Realmente é muito triste ver isso, né? Pode continuar, desculpa. Não, eu só ia dizer que é por isso que a gente tem que ter um esclarecimento cada vez maior da sociedade, para que a sociedade nos ajude a cobrar. Porque se a sociedade não cobra, aí o governo federal, o governo estadual vai fazer vista grossa. Então, infelizmente, no nosso mundo real, as autoridades só fazem algo quando a população cobra. Então, por isso que a gente sempre tem cada vez mais que esclarecer a população, mostrar a importância do que a gente faz, porque juntos a gente pode ter cada vez mais retorno. Isso aí. Vou fazer aqui só mais uma pergunta, porque infelizmente nosso tempo é curto, né? Mas de antemão, a mesa redonda foi incrível, foi super fluida, foi bem conteudista, mas leve, sabe? Eu acho que todo mundo gostou bastante, foi unânime aqui nos comentários, todo mundo agradecendo, falando que foi muito assertivo. Enfim, muito obrigada ao comparecimento de vocês. Eu queria falar a palavra-chave também, antes de fazer a última pergunta, é biomassa, palavra-chave, biomassa. Nós colocaremos o link do formulário de presença no chat aí do YouTube e vocês podem preenchê-lo, mas não saiam daqui porque ainda vamos continuar, né? A próxima pergunta é do Kai, ele diz assim: um dos problemas que ouço sobre o biodiesel é em relação à cristalização em baixas temperaturas. Quais seriam as principais formas de estudar esses fenômenos e tentar diminuir esse fenômeno, né, da cristalização? Bom, essa questão da cristalização depende muito do óleo que está usando a baixas temperaturas. Aí você tem que estudar o óleo, a origem do óleo, para ele cristalizar. Por exemplo, óleo de babaçu
Aí no Rio de Janeiro, o dia que tiver 10 graus, já era. Não dá para utilizar biodiesel de babaçu aí. Com 15 graus, não se utiliza biodiesel de babaçu aí. Mas o de soja, tranquilo. Então, depende muito do óleo. Aí tem que ver a característica do óleo. Depende do óleo, depende também do tipo de processo que está sendo feito. Por exemplo, a gente tem o craqueamento térmico, o craqueamento catalítico, já não teria, teoricamente, com muitas aspas, esse tipo de problema. Então, não tem como a gente cravar exatamente e dizer, faça isso, porque justamente pela diversidade de matéria-prima, cada um vai ter o seu comportamento, vai ter seu estudo. Então, é interessante partir de propriedades termodinâmicas, ver vai fazer a caracterização, não à toa que todo estudo, quando a gente trabalha com matéria-prima, o primeiro passo é o quê? Quer dizer, depois da revisão bibliográfica, caracterizar, para a gente saber o que a gente está lidando. Então, pode ter contaminantes. Então, o óleo, na verdade, não é só triglicerídeo, é uma série de constituintes que estão lá presentes que podem afetar o rendimento para produzir um determinado biodiesel, um determinado biocombustível. Então, isso vai depender muito da tua matéria-prima, do tipo de processo que você está utilizando e também dos fatores relacionados também a meio externo, como o ambiente. O óleo de babaçu, em termos de quando ele é transesterificado, né, não quando no caso de feito com termodecomposição, aí ele dá problema em termos de transesterificação. Verdade. Aqui em Teresina não dá problema, não. Aqui não tem problema nenhum com temperatura. Pode fazer biodiesel de babaçu aqui, usar, que aqui é tranquilinho. Aqui não também. Tem nenhum problema. É rico nisso. Nunca passou de 28 graus aqui. Eu vou dizer uma outra disciplina aqui que os meninos fogem, que é exatamente o estudo do equilíbrio, né? Usando a termodinâmica dessas condições, né, de temperatura e pressão, e identificar de acordo com as propriedades físico-químicas de cada óleo, né? Então, a gente acabou de falar de temperatura, né, de região para região, né? Por exemplo, óleo de pinhão manso, como Carla mencionou, né, não vai fazer isso no sul, até porque a semente não vai vingar, né? Então, ele precisa de um local com uma temperatura maior. Então, e não só a cristalização, né, o processo de oxidação do óleo também, e do biodiesel é um problema seríssimo, então, que a gente ainda tem muito que estudar também. Isso aí. Perfeito. Uma última coisinha aí para os meninos pensarem. Claro. A Marisa falou aqui, a questão de estudos de antioxidantes para biodiesel. Pensar nisso, certo? É muito interessante isso. Perfeito. Bom, muito obrigada. Nós estamos chegando ao final desse evento. Eu queria agradecer muito em nome da 22ª SEMEC a todos os participantes, em especial aos nossos debatedores, desculpa, fugiu a palavra, por terem nos abrilhantado com tanto conhecimento. Foi um bate-papo muito gostoso, foi muito assertivo. Eu adorei como coordenadora, eu creio que as outras pessoas que estavam assistindo, sem as preocupações, né, de estar aqui transmitindo, tenham gostado ainda mais. Foi muito interessante mesmo, muito fluido. Eu gostei muito, foi incrível, assim. Muito obrigada de verdade. E para finalizar, né, vale lembrar que o formulário de presença ele será fechado daqui a meia hora, então não se esqueçam de preenchê-lo com a palavra-chave para garantir o certificado de participação da 22ª SEMEC. E também queria dizer que o nosso próximo evento será às 17h30 e será um bate-papo com o Alexandre Simonetti sobre inovação em biomoléculas da Amazônia. Nós já colocaremos o link do bate-papo no chat também do YouTube. E é isso, muito obrigada. Se os senhores quiserem falar mais alguma coisa antes da gente finalizar, estejam à vontade. Só mesmo agradecer mais uma vez e um tchau e contem conosco aí quando precisarem de alguma coisa. Um beijo, tchau, tchau. Tchau para todos, muito obrigado. Até mais. Tchau, gente, obrigada. E valorizem e lutem pela educação, pela universidade pública. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.